E aí pessoal, eu sou o irmão Vitor, esse é o canal Como Diz a Escritura, sejam todos bem-vindos e a paz do Senhor Jesus. Como prometido nos últimos vídeos, eu prometi que eu ia abordar um tema de escatologia sobre a marca da besta. O que é a marca da besta? É um tema que hoje em dia a gente encontra tantas interpretações, né? Muitas pessoas acreditam que é um chip de computador, que vai substituir o cartão de crédito, né? Muitas pessoas pensam que é uma tatuagem que vai cobrir a mão ou a testa, né? Mas a gente precisa entender o que a Bíblia diz sobre isso, né? Essa passagem sobre a marca da besta você encontra em Apocalipse capítulo 13, no seu versículo 16 e 17. Acompanha comigo. Diz assim: obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a que recebessem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Como entender essa passagem que é tão de difícil compreensão? Como a gente faz para entender? Em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 6 e 7, Paulo diz que a sabedoria de Deus é uma sabedoria não é idêntica dos homens, mas é uma sabedoria oculta em mistério, a qual Deus ele guardou para nós, né? Até o tempo presente, para nossa glória, né? Para que se manifestasse a graça de Deus através de nós. E a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus está oculta na palavra em mistérios. Então é necessário que a gente tenha essa revelação para conseguir entender o que Deus tem falado para nós. E é engraçado, como eu disse na série que eu estou fazendo de vídeos A Sombra da Lei, vocês percebem que tudo que foi escrito no Velho Testamento tem um simbolismo muito forte em relação àquilo que vai acontecer no Novo. E é engraçado que o Apocalipse é algo parecido, só que ao inverso. Por exemplo, para você entender as coisas que estão no Apocalipse, é necessário que você volte no Velho Testamento. Por quê? Porque o Apocalipse ele utiliza muito as passagens do Velho Testamento. Mas ele não usa de uma forma aleatória. Mas ele usa por quê? Porque ele está tentando montar um contexto, baseado no contexto histórico. Deus ele usa certas conexões para você se tocar nisso e voltar no Velho Testamento. Por exemplo, ele usa a conexão de palavras, frases, pode ser contextos, né? Visuais. Ele usa tudo isso para que no momento que você lê, você vai lembrar de uma passagem do Velho Testamento e você tem que ir lá nessa passagem para entender o que Deus está querendo dizer. Dá um exemplo para os irmãos. No Apocalipse você tem 7 taças, né, da ira de Deus. Essas 7 taças são as 7 pragas, né? São as 7 pragas da ira de Deus. Quando você volta na Bíblia, qual é outro lugar onde Deus derramou pragas? No Egito. Só que no Egito foram 10 pragas. Não foram 7, foram 10. Só que lá no Apocalipse são 7. Mas repare o que Deus está querendo revelar para a gente. No Velho Testamento, lá no Êxodo, onde Deus derramou as 10 pragas, 3 delas pegaram todo mundo. E 7 delas pegaram só nos ímpios. Então quando Deus coloca lá no Apocalipse 7 pragas, ele quer dizer o quê? Que essas pragas são só para os ímpios. Quer dizer que os santos estão guardados dessas 10 pragas. Então você vê que Deus ele revela essas coisas através de detalhes na Escritura, que às vezes quando a gente lê despercebido, a gente nem repara, mas são coisas que Deus guardou para que nós tivéssemos o entendimento. Então é necessário que a gente medite e entenda da palavra de Deus cada vez mais. Eu queria trazer para os irmãos algumas passagens sobre como a gente consegue entender essa questão da mão e da testa, da marca, né? Por que uma marca? Essa marca, como eu disse para os irmãos, o livro de Apocalipse ele não pode ser interpretado literalmente, né? É lógico que ele é um livro simbólico, ele usa fortemente essa questão do simbolismo, então tem muitas coisas ali no Apocalipse que é difícil compreender. Mas não é literal. Quando a Bíblia fala de uma besta, de um dragão, não é literalmente um dragão, mas ele está querendo trazer um simbolismo através disso. Quando ele fala ali de uma mulher, ele não está falando literalmente de uma mulher, mas ele está trazendo um simbolismo agregado naquilo ali. É um simbolismo que a Bíblia mesmo já tem utilizado ao longo do tempo, né? Para a gente entender é necessário que a gente tenha uma meditação muito forte na lei, nos salmos
e nos profetas. Agora, para comprovar o que eu estou dizendo, então você vai me perguntar, irmão, tudo bem, se a marca da besta você tem que precisar do Velho Testamento para interpretar ela, onde está escrito sobre alguma marca, algum sinal? Eu mostro para os irmãos. Tem algumas passagens que fala isso, né? Pelo menos 3 aqui eu consigo mostrar para os irmãos. A palavra tem Deuteronômio 6, do 6 no versículo 8, e Êxodo 13, 9 ao 16. E Deuteronômio 11, 18. Tá? Vamos começar aqui em Deuteronômio, no capítulo 5, no verso 1 ao 22. Que aí a gente já começa a entender um pouquinho do que Deus quer falar através da passagem de Apocalipse. Tá? Deuteronômio 5, do 1 ao 22. Essa passagem de Deuteronômio 5, Deus, Moisés, quando ele está no seu discurso, ele tem 3 grandes discursos, né, em Deuteronômio. Nesse discurso ele está fazendo o povo trazer à memória tudo aquilo que aconteceu nos anos. Eles estão aqui próximo de conquistar a Terra Prometida, mas aí Moisés está trazendo à memória as coisas que aconteceram. É meio que um resumo. O livro de Deuteronômio é um resumo de Êxodo, Levítico e Números. Então ele traz um resumão de tudo que tem acontecido, né, nesses últimos períodos. Então, aqui no capítulo 20, Moisés ele fala dos 10 mandamentos que Deus enviou para o povo, ele fala da aliança que Deus fez, ele faz o povo lembrar de tudo que eles passaram, né? E aí termina no versículo 33. Ele traz todo aquele resumo. Eu peço para os irmãos que os irmãos leiam esse capítulo em casa, tá bom? Eu não vou ler no vídeo, senão vai ficar muito longo. Mas aí os irmãos leem em casa com cuidado, tudo bonitinho. E aí você entra no capítulo 6. Você vê ó, que no capítulo 5 ele fala dos 10 mandamentos. Ele está fazendo o povo lembrar dos 10 mandamentos, certo? Então o contexto dessa passagem é os 10 mandamentos e as tábuas da lei. A aliança que Deus fez com o povo. No capítulo 6, ele diz assim: E estes são os mandamentos e os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou te ensinar, para que cumprisses na terra que passar a possuir. Você vê que ele está falando dos mandamentos, né? Estes são os mandamentos, que ele está se referindo no capítulo 5. Ó, para que? Os mandamentos. Para que temas ao Senhor teu Deus e observes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e para que os teus dias se prolonguem. Verso 3. Escuta, ó Israel, e observe, para que cumpras, para que sejas bem para ti, e para que te multipliques muito na terra que mana leite e mel, como o Senhor Deus de teus pais te prometeu. Escuta, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único Senhor. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Os 10 mandamentos. Você vê que ele fala, e estas palavras que eu vos digo, que é a partir do capítulo 5 e o capítulo 6. Ó, e estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. E as ensina aos teus filhos e fala delas sentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao te deitares e ao te levantares. Olha o verso-chave aqui no verso 8. E ata-as, ele está se referindo aos mandamentos. Ata-as como sinal em tua mão e te sejam como frontais entre teus olhos. Aí você fala para mim, mas irmão, o que isso tem a ver? Olha só. Ele fala que você tem que pegar essa lei de Deus, que são os 10 mandamentos, que é lógico que a lei de Deus não se resume só a isso. Mas ali é um resumo, né, da totalidade da lei de Deus. Ele fala, essa lei você tem que atar na sua mão e por frontais entre os seus olhos. Frontais entre os olhos é a testa. Então você está vendo aí que Deus ele quer que o povo guarde a lei dele na mão e na testa. Mas isso daí, lógico, ele não quer que você pegue a tábua da lei e amarre na mão. Não é isso que ele está querendo dizer aqui. Ele está querendo dizer aqui que você deve pegar essas obras, que são as leis de Deus, né, os 10 mandamentos, e tem que ter tanto na sua mente, na sua consciência, no seu cerne, você tem que ter isso na sua mente, e você tem que ter isso nas suas obras, que é através das suas mãos. Então isso é o significado, que tudo aquilo que você tiver na mente e nas suas mãos, nas obras e na sua consciência, tem que ser a lei de Deus. Que esse daí é o mandamento verdadeiro de Deus. Então você vê que essa passagem, ele deixa claro isso daí. Ele está se referindo à lei dele. Vamos em outra passagem aqui. Deuteronômio 11, 18.
Deuteronômio 11, 18, ele se refere também a mesma coisa, né? Ó, no verso 10, por incrível que pareça, no capítulo 10, ele está falando das tábuas da lei também, de novo. E no capítulo 11, capítulo 10 é contexto do capítulo 11, o capítulo 11, no verso 18, ele diz assim, ó, 17. Então o furor do Senhor se inflamará contra vós, e fechará o céu, e a chuva não cairá, e a terra não dará seu fruto, e logo perecereis na boa terra que o Senhor vos dá. Verso 18. Colocai, pois, estas minhas palavras em vosso coração e em vossa alma, atais como sinal em vossa mão, e que sejam por sinal entre vossos olhos. Você vê de novo ele falando das palavras que ele tem falado para o povo. Ele fala, vocês têm que atar essas palavras nas suas mãos e na sua testa. Ou seja, tudo isso que eu tenho falado para vocês, vocês têm que pôr em prática, não somente na sua consciência, mas nas suas obras. Então você vê que isso daí, de novo, falando dos mandamentos de Deus. Ele está falando várias e várias vezes os mandamentos de Deus. Essa passagem aparece de novo em Êxodo 13, 9 ao 16. Só que ali ele não está falando mais dos mandamentos, entre aspas, né? Ele está falando da festa da Páscoa. Mas a festa da Páscoa também é um mandamento. E ele fala, essas palavras que eu vos digo, guarda no teu coração, né? E para guardar como sinal na mão e nos olhos, entre os olhos que a testa, né? E ele fala isso também de novo, tá? Então é necessário que a gente veja que isso daqui já estava escrito no Velho Testamento. Então quando o Apocalipse coloca lá em Apocalipse 13, no versículo 18, ele não está colocando uma coisa nova, né? Tanto que o livro de Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação. Porque no Velho Testamento tudo estava oculto em mistério, da mesma forma que Paulo disse. Mas você vê que no Apocalipse ele traz luz para as coisas que estavam na escuridão. E ele traz a revelação das coisas. Só que é necessário que a gente tenha um conhecimento da lei, dos salmos e dos profetas. E quando a gente encontrar essa conexão de palavras, a gente tem que voltar no contexto onde a gente encontra essa conexão para ter o entendimento, né? Vamos continuar aqui. A palavra que aparece no Novo Testamento, número do Strong é G5480. Para quem não sabe, o dicionário Strong é o dicionário que ele traz o significado das palavras nos idiomas originais, né? No hebraico, no aramaico e no grego. Então o dicionário Strong é muito bom, eu até indico para os irmãos, né? Quem não puder estar comprando em livro mesmo, a gente tem versões também online. Eu tenho uma Bíblia muito boa, né? Que ela tem essa opção do dicionário Strong. Ele te ajuda muito a encontrar o significado das palavras. Eu vou colocar agora no vídeo, pelo menos uma imagem do significado da palavra, tá? A palavra é G5480. No dicionário é o índice, né? Onde se encontra essa palavra. A palavra original daquela palavra marca é charagma. Né? Essa palavra também aparece em Atos 17, 29. Em Atos 17, 29 ele traz uma visão de molde, né? Que essa marca é como se fosse um molde, né? De alguma coisa. Então da mesma forma você vê que lá no Velho Testamento Deus ele queria que o homem se amoldasse à lei dele, fosse um molde da lei dele. E lá em Atos 17 essa palavra charagma tem esse significado, que é a marca, né? Tem esse significado de molde, né? Então a marca da besta é o molde da besta. Na verdade são os preceitos que a besta traz. Essa besta, lógico, é um governo mundial. A besta não é um animal, igual a Bíblia diz lá em Apocalipse. Não é literalmente um animal, mas é um governo. Porque essa passagem da besta também não começou lá, mas começou em Daniel. Em Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9. Ali do capítulo 6 em diante, Daniel traz essas revelações, essas visões, e Deus usa essa linguagem de besta, né? Todas essas coisas, e para a gente entender que é um governo mundial. Então essa marca é como se fosse um molde do governo mundial, essa marca da besta. E aí ele continua aqui, ó, também o número a palavra hebraica onde eu falei sinal, eu pesquisei também, aquela palavra sinal, onde está em Deuteronômio 5, 1 ao 22, aliás, Deuteronômio 6, versículo 8, e Êxodo 13, do 9 ao 16, e Deuteronômio 11, no verso 18, a palavra lá que aparece é Owth, O-W-T-H, né, do hebraico. O número dela é H0226, número no dicionário Strong. Eu vou colocar na tela também para dar uma facilidade de ver o significado dela, tá? E essa palavra, você vê que essas duas palavras, Deus tem essa conexão. Por quê? Porque ele usou no Velho Testamento a palavra sinal, no Novo Testamento ele usou a palavra marca, mas é a mesma coisa, né? Isso daí
Como eu disse, se lá no Velho Testamento a passagem que aparece fala que a lei de Deus tem que ser marcada tanto na mão quanto na testa, né? As pessoas têm que pegar essa lei e atar elas na mão e na testa. Então o que a gente entende lá em Apocalipse 13:18? A gente entende que aquilo que a gente tem que segurar, a marca de Deus, é a lei de Deus. A marca de Deus é a lei de Deus. Então você vê que ele fala que essas palavras que ele diz tem que estar como sinal nas mãos e frontais entre os olhos. Então é necessário que a marca de Deus esteja não somente na nossa consciência, mas nas nossas obras. Essa é a marca de Deus, o mandamento de Deus, a lei de Deus. Agora pergunta, se a lei de Deus é a marca de Deus, qual é a marca da besta? Será que é um chip? Acho que os irmãos já conseguiram entender. A marca da besta é a lei da besta. É a lei da besta. É o mandamento da besta. É aquilo que a besta pede para ser feito. Né? São os domínios desse mundo, os mandamentos do mundo que estão na mão, nas obras das pessoas e na consciência das pessoas. Essa é a marca da besta. Porque tem pessoas que falam, não vou aceitar o chip, mas mal sabe que já está praticando as obras da besta. Então é necessário que a gente entenda que a marca da besta são as obras da besta, não somente na consciência, mas nas mãos, nas suas obras, nas suas atitudes. Então, para a gente entender claramente, é isso, essa é a marca. Né? É lógico, vou fazer um segundo vídeo, tem um significado muito mais profundo. Aí eu já vou ter que utilizar o grego, né? Vou utilizar também o árabe. E depois eu vou explicar aos irmãos por que eu vou utilizar o árabe, tá? Para os irmãos conseguirem entender qual é a grandeza dessa mensagem. Porque o que Deus quis revelar ali em Apocalipse 13, no verso 18, é algo gigantesco, é algo glorioso. Só que muitas vezes a gente se perde em coisas tão pequenas, né? Igual Paulo diz que a gente tem que encontrar os caminhos mais excelentes. Paulo diz lá, e eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Né? E a gente tem que partir para essas coisas mais excelentes. Parar de ficar se prendendo nessas coisas de criança e partir para o evangelho maduro. Tá bom, irmãos? Vou fazer um segundo vídeo, mas esse primeiro vídeo acaba por aqui, também para não forçar muito o entendimento dos irmãos, para que a gente possa digerir essas mensagens e compreender. Tá bom? Eu agradeço a presença dos irmãos, deixa seu joinha no vídeo, seu like, tá bom? Se inscreva no canal, né? E não perca os próximos vídeos. Fica na paz do Senhor Jesus e Deus te abençoe. Até a próxima.